Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à última aula do curso de Web Básico do USP Code Lab de São Carlos. E na aula de hoje a gente vai ver uma continuação da aula anterior, de Promises, agora falando dos conceitos de Async Await. E para entender um passo a passo de como que funciona o Async Await, a gente vai começar vendo o conceito da palavra-chave async. Bom, a palavra-chave async transforma uma função em assíncrona e faz a função retornar uma promise automaticamente. E um exemplo bem simplista de função assíncrona seria essa função soma declarada na linha 1. Essa função recebe como parâmetros dois valores a e b e retorna no seu resolve a soma de a mais b. E se eu fizer o console.log da soma de 1 e 2, eu vou obter uma promise que tem como valor resolvido o valor 3. Então, para pegar o valor resolvido por essa promise, eu posso criar uma outra função chamada logsum. Ela vai chamar a função soma, passando os valores a e b, e aí, através do método then, é adicionado um callback, que nesse caso não é nada mais nada menos que um console.log do resultado retornado no resolve. Então, se eu chamar agora a função logsum 1 e 2, eu vou ter o valor esperado 3. Só para deixar claro que essa é uma função assíncrona, a gente pode colocar aqui, por exemplo, um console.log teste, que, apesar de estar na linha 13, vai ser executado antes do console.log chamado na linha 11. Isso porque essa função é uma função assíncrona. E a outra palavra-chave importante seria a palavra-chave await. O await espera por uma promise e retorna o valor da promise resolvida. E como ele retorna esse valor da promise resolvida, ele pode substituir o método then. Então, da mesma forma que a questão anterior, que o programa anterior, na verdade, a gente tem uma função assíncrona que faz a soma dos valores passados por parâmetro a e b. Ao invés da gente usar o then para obter o valor resolvido dessa promise, a gente pode usar o await. O await vai esperar pelo valor resolvido da soma de a e b e vai atribuir esse valor resolvido à resposta que é colocada antes do sinal de igual. E aí, se a gente fizer o console.log da resposta, a gente vai ter aí o mesmo resultado. Essa seria uma alternativa para usar o método then. Em vez de usar o método then, eu posso usar o await para obter a resposta de uma promise. E só uma observação que tem que ser feita é que o await só pode ser usado dentro de funções com escopo assíncrono. Então, o await só vai funcionar se a gente adicionar a palavra async na função que o await está declarado. Bom, então qual que seria o benefício de se usar o async await em vez de usar direto o método then, para poder pegar o valor resolvido dessas promises? Bom, a gente tem um contexto chamado callback hell. Suponha que você tem uma função 1 que retorne uma promise. Então você vai ter que tratar de um callback através do método then para quando essa promise for resolvida. E se no tratamento desse callback você precisar chamar outra função que também retorne uma promise, você vai ter que colocar mais outro callback no método then para quando a promise f2 for resolvida. E da mesma forma, se nessa resolução do callback você chamar uma função f3 que também for uma promise e consequentemente vai precisar de um callback para quando tiver seu valor resolvido, você vai encadeando vários métodos thens, podendo continuar indefinidamente. E se a gente trocar essa versão para uma versão async await, a diferença na legibilidade do código é visível. Vai funcionar da mesma forma. Os dados requisitados para a função 1 vão ser obtidos, e a partir desses dados eu chamo a função 2, que vai retornar os dados da função 2,
E a partir daí eu posso chamar a função 3 passando os dados da função 2. E por fim eu faço o que eu precisar fazer com esses dados, né? Aqui eu estou fazendo o console.log. Então é bem visível a diferença da legibilidade do código quando a gente vai trabalhar com async await ou com o then. E um contexto em que é possível fazer a associação de diferentes métodos then seria quando a gente faz o uso do método global fetch. O fetch é usado para fazer requisições HTTP. Ele obtém os recursos através da URL que a gente passa por parâmetro e ele retorna uma promise, porque ele é um método assíncrono. Quando ele obtém os recursos, esses recursos muitas vezes não estão em um formato que é hábil para o JavaScript trabalhar. Então, é bastante comum converter os recursos retornados para o formato JSON, o que é feito pelo método response.json, que retorna uma promise que converte a resposta do fetch para o formato JSON. Acredito que vai ficar mais claro quando a gente vê um exemplo prático. Essa função da linha 1, ela vai fazer o console.log dos dados de um usuário do GitHub, cujo username a gente passa como parâmetro. Aqui para exemplificar, eu estou chamando para o perfil do USP Code Lab de São Carlos. Bom, é realizado o fetch, né, procurando por esse username, e quando a resposta chegar, é executado o then, e o que a gente faz com a resposta? Converte a resposta para o formato JSON. Mas o JSON, a conversão dessa resposta para o formato JSON, também retorna uma promise. Então, é adicionado mais um ponto then para que efetivamente seja feito o console.log dos dados convertidos. E se houver algum erro, esse erro é pegado pelo catch e é feito o console.log do erro. Então, exemplificando aqui, se a gente abrir o console, ele foi no GitHub e trouxe os dados do perfil do USP Code Lab Sanca do GitHub. Então aqui a gente tem seguidores e seguindo 0, porque se trata de um perfil organizacional, né? Então esses valores são setados para 0. Mas tem vários outros dados aqui, por exemplo, a imagem de perfil, o número de repositórios públicos, a página, né, do perfil principal, acho que também está aqui. Enfim, tem bastante dados. Deixa eu pegar outra pessoa aqui, por exemplo. Por exemplo, o Angra. Vou substituir aqui pelo nome de usuário dele. Se eu atualizar a página, aí agora a gente tem os dados do perfil de outra pessoa, né? O número de seguidores, o número de pessoas seguindo, o número de repositórios públicos e algumas outras informações. Mas a gente viu que a associação desses métodos then pode levar a um contexto de callback hell, o que não é muito interessante. Então, a gente pode prevenir isso já tratando essa função com async await, tratando as promises com async await. Então, o await vai garantir a espera dos recursos buscados pelo fetch. Quando esses recursos forem obtidos, o valor resolvido desses recursos vai estar na constante response, e a partir dessa resposta do fetch, eu posso convertê-la para o formato .json. O .json também retorna uma promise, por isso eu coloco um await antes de invocar esse método. E aí, por fim, a gente obtém os nossos dados convertidos, né, que podem ser feitos o console.log. Então, só comentando essa função aqui de cima e atualizando a página, a gente tem funcionando aí da mesma forma, os mesmos dados sendo obtidos. E a questão dos erros, você pode se perguntar, e agora, como é que eu faço para tratar possíveis erros nessas minhas promises? Tem como eu tratar esses erros com async await? A resposta é sim, e para isso a gente usa geralmente um bloco de código try-catch. No try, a gente coloca o bloco de código que pode dar um erro, e no catch,
a gente coloca a ação que deve ser tomada quando esse erro for capturado. Então, o que poderia ser feito aqui no nosso exemplo? Bom, a gente poderia criar um bloco try e dentro desse bloco try colocar aí a parte crítica do nosso código. Então, se a resposta do método fetch for rejeitada e lançar uma exceção, ou se os dados não forem válidos para ser convertidos para JSON e uma exceção for lançada, esses erros, né, vão ser capturados pelo catch. E aí a gente decide uma forma de tratar esses erros. Posso, por exemplo, de uma maneira bem simplista, fazer o console.log do erro. E uma observação importante sobre o fetch é que ele lança exceções pelo reject apenas para erros de rede. Então, se você buscar um dado e esse dado não for encontrado, né, se você for obter um erro 404, esse erro não vai ser capturado pelo bloco catch. Então, qual que é a forma de verificar se a requisição foi válida? Através da propriedade OK. Se a requisição for válida, a propriedade OK vai valer true, senão vai valer false. E aí, a partir dessa propriedade, é possível fazer esse tratamento de erro. E com isso a gente fecha a última aula do curso de Web Básico. Muito obrigado para você que ficou até aqui e um forte abraço.